Olá, a paz de Cristo Jesus. Se você ama a palavra de Deus, está no lugar certo. Eu sou o pastor Ednei Farnella e te dou as boas-vindas a este canal que também pode ser seu. Basta apenas que você se inscreva e ative as notificações. Vamos continuar a conversar em nossa escola bíblica de jovens. Vamos! Revista Lições Bíblicas, os bons e os maus exemplos. Eu estou muito empolgado hoje porque nós vamos falar a respeito de uma grande mulher de Deus. De uma época em que a mulher não tinha tanta voz, em que a mulher não tinha tanto espaço na sociedade, a Bíblia já dava espaço para grandes mulheres de Deus. Nós vamos hoje estudar a vida, a história e o exemplo de Abigail, uma mulher sábia, uma mulher pacificadora. Lição de número 5. Abigail, quando a sabedoria faz diferença para a vida. Tópico 1. Momentos difíceis em Israel. 2. A ingratidão e suas consequências. E 3. Abigail livra sua casa e também a Davi. Não sai daí que temos muita coisa boa para aprender com esta grande mulher de Deus. Que bom que você está aqui em mais uma aula conosco. Deus te abençoe. Você tem sido bênção para a minha vida. Eu espero que também nós estejamos abençoando a tua vida por meio dessas lições. Lembre-se que o nosso objetivo aqui é espalhar a palavra de Deus. Vamos ao nosso texto do dia? Está em 1º livro de Samuel, capítulo 25, versículo 28, que diz assim: Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. A síntese da lição de hoje é: a sabedoria faz a diferença na vida de uma pessoa de bem, como fez na vida de Abigail. O nosso texto bíblico está em 1º livro de Samuel, capítulo 25, versículos 23 ao 26 e 32 até o 34. Vamos ler? Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele qual é o seu nome. Nabal é o seu nome e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Versículo 32. Então Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me entorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Palavra muito boa hoje para nós tirarmos grandes aprendizados. Vamos ver uma experiência registrada no livro de Samuel. Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir a iluminação do Senhor para que Ele abençoe a minha e a tua vida neste momento? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta aula, obrigado pela oportunidade que temos de falar, de aprender e de divulgar a Tua palavra e o Teu Evangelho. Nos ensina, Senhor, hoje, por meio da vida de Abigail, esta grande mulher de Deus, esta Tua serva honrada, sábia e pacificadora. Que venhamos aprender, que esta palavra possa frutificar em nosso coração e que enquanto nós estejamos aqui aprendendo a Tua palavra, o Senhor mude a nossa história, edificando a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus. Amém.
Eu quero lembrar a você que o nosso objetivo sempre é ser bênção em sua vida. Por isso, nós disponibilizamos para você os slides dessa lição. Tudo que nós projetamos aqui na tela, nós disponibilizamos para você. Basta apenas que você vá aqui na descrição do vídeo, temos um link ali, você pode baixar os slides em PDF. Você pode usar na tua classe de escola bíblica, você pode usar para a tua edificação, espalha no WhatsApp, não tem problema nenhum, você tem a nossa autorização para fazer isso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em alguma vez, em algum momento, você já orou pedindo sabedoria de Deus? Sabe, esta é uma pergunta que precisamos nos fazer. Nós pedimos tantas coisas ao Senhor, mas dificilmente nós pedimos sabedoria para a tomada de decisões. Que venhamos aprender que antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar sabedoria de Deus, porque somente com a sabedoria que vem do céu, podemos tomar decisões acertadas que vão edificar a nossa vida e abençoar a vida daquelas pessoas que nos cercam. Então essa já é a primeira lição. Não esqueça de orar a Deus pedindo por sabedoria. Na lição de hoje nós vamos estudar sobre Abigail, uma mulher sábia e pacificadora. Querida, entenda que Deus não nega sabedoria para nós. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor e usá-la para que o nome do Senhor seja glorificado e que vidas possam ser abençoadas e edificadas. Abigail foi esta mulher, uma mulher que tinha sabedoria, uma mulher diferenciada para a sua época. Observe que nós estamos em uma época patriarcal, uma época em que a cultura não permitia muito espaço para a mulher, sabe? E quantas vezes a Bíblia é taxada de machista, a Bíblia é taxada de diminuir a mulher. E observe, uma época em que a mulher não tinha tanta voz, a Bíblia Sagrada já traz para nós uma personagem especial, uma personagem que, comparada ao homem, seu marido, se destaca em valor, sabedoria, prudência e fé. Esta é Abigail, uma mulher de Deus. Nós veremos, inclusive, que após ela ficar viúva, Davi, por perceber que ela era uma mulher diferenciada, a tomou por esposa, a esposa do segundo rei de Israel. Hoje vamos aprender sobre esta mulher, Abigail, uma mulher diferenciada para a sua época. Tópico de número 1, momentos difíceis em Israel. Subtópico 1, Samuel morre. Presta atenção o cenário que nós estamos vivendo. Dois personagens aqui são essenciais e fundamentais para que nós entendamos a história. Primeiro, Nabal, esposo de Abigail. O segundo personagem, Davi, que já havia sido ungido por Samuel a ser rei de Israel, porém ainda não havia assumido o trono de Israel. Samuel morre e Davi, naquele momento, ele é perseguido por Saul. Então nós estamos vivendo aquele momento em que nós até comentamos na lição passada, quando conversamos sobre Saul. Saul fica enciumado, Saul tem inveja do sucesso de Davi e começa a perseguir Davi. Ele já não tem mais o Espírito de Deus sobre ele. Deus estava deixando Saul sozinho, pois Deus não falava mais com Saul. Naquele momento, conturbado, perturbado, ele então passa a querer tirar a vida de Davi. Este é o momento que nós estamos vivendo, um contexto em que Davi é perseguido, já havia sido ungido rei, porém ainda não havia assumido o trono de Israel. A história bíblica nos deixa claro que o primeiro rei de Israel foi Saul, o segundo rei foi Davi. No entanto, ele esperou quase 20 anos para assumir o reinado. Ele foi ungido por Samuel, foi servir na corte de Saul, passou a ser perseguido. Em um dado momento da história, nós observamos que Davi teve a oportunidade de matar, de tirar a vida de Saul. Saul estava entregue, estava em uma situação de total desvantagem, sozinho, e Davi poderia ter tirado a sua vida. Onde está isso, pastor? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 24, versos 1 até o 6. Vamos ler? Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul
3.000 homens escolhidos dentre todo Israel e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas, nas cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Observe que nós estamos falando de um grande homem de Deus, Davi, homem segundo o coração de Deus. Ele teve a oportunidade de exercer justiça pelas suas próprias mãos, mas naquele momento, Davi estava ali dentro da caverna. Saul entrou e a palavra fala que ele entrou para aliviar o ventre, ou seja, ele foi fazer as suas necessidades fisiológicas ali dentro daquela caverna. Estava sozinho, com certeza aquela caverna deveria ser escura, aquela caverna não deveria ter muita iluminação. Os homens de Davi estavam ali escondidos, viram entrando Saul. E os homens de Davi já falaram: agora, Davi, Saul está nas suas mãos, mata ele. Saul está ali totalmente entregue. Davi se aproxima dele furtivamente. A palavra de Deus deixa claro que ele chega tão próximo que ele corta um pedaço do manto de Saul. Ele estava em condições de matar Saul, mas naquele mesmo momento algo fala ao seu coração: não faça isso. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, falando ao nosso coração, que nós temos a sensibilidade de ouvi-lo, mesmo quando nós estamos com um pensamento em querer fazer algo que não é da vontade de Deus, o Senhor vai e nos acusa e diz: não faça isso. O que muitas vezes acontece é que nós não ouvimos essa voz, mas naquele momento Davi decidiu ouvir a voz de Deus. Ele diz: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. O tempo que Deus tem para mim, Ele sabe. Na hora certa, Ele vai me entregar o trono. A palavra de Deus continua dizendo que então Saul sai daquela caverna e Davi chama Saul. Saul, estão acusando que eu sou o seu inimigo, mas está aqui a prova que eu não quero te matar. Está aqui um pedaço do teu manto, eu poderia ter matado você, mas o teu servo não fez isso. Está aqui a prova. Eu poupei a tua vida, eu não quero o teu mal. E ele se prostra e se humilha na presença de Saul. A palavra de Deus diz que naquele momento, já no final da vida de Saul, Saul entende que Davi não queria o seu mal. Infelizmente, Saul já estava perdido. As suas decisões já tinham trazido para ele um decreto. E logo depois desse episódio, Saul tem a sua vida ceifada. Ou melhor, ele mesmo tira a sua vida se atirando na espada. Nós vimos isso na lição anterior, mas o importante é que nós precisamos entender que mesmo em um mundo totalmente diferente, corrupto e pecador, nós precisamos saber que o Espírito Santo ainda fala conosco dizendo: não peque, não faça isso, seja diferente, aguarde o tempo do Senhor para a tua vida. Este é Davi, homem prudente, temente a Deus. Do outro lado, outro personagem é Nabal. A palavra de Deus fala que Nabal era um homem rico, era um homem que possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 2. No entanto, a Bíblia também o classifica como duro e maligno nas obras, e também era descendente de Caleb. Olha só, nós precisamos entender aqui duas coisas. Quem era Caleb? Caleb era um homem de Deus, aquele que depois de descer ali entre os 12 espias que foram observar a terra de Canaã, ali em Números capítulo de número 13, somente ele e Josué descem
com fé, dessem com confiança que deveriam ir e conquistar a terra prometida. Caleb era um homem honrado, um homem de fé e que foi grandemente abençoado pelo Senhor. Ora, Nabal era o seu descendente. Querida, a primeira coisa que nós precisamos entender é que você fazer parte de uma descendência de fé não garante a continuidade dessa fé. Se essa fé não for ensinada, passada, transmitida e praticada, ela será esquecida. Então não esqueça, querido, invista tempo no seu filho, invista tempo no seu sobrinho, invista tempo no seu primo, invista tempo nos seus familiares para que esta fé continue. Eu sei que eu estou falando aqui para homens e mulheres de fé, portanto, não deixem que esta fé seja esquecida. Passem adiante, ensinem a palavra de Deus, ensinem esse amor pela palavra de Deus. Outra coisa que nós precisamos aprender é que Nabal era um homem próspero e que esta prosperidade não resultou nele sabedoria e perspicácia. Ora, nós precisamos entender que dinheiro não traz sabedoria, muito menos a ausência dele é sinal de falta de sabedoria, e o contrário também é verdade. Nem todo mundo que tem dinheiro, ele não é uma pessoa sábia, ou só aqueles que não têm dinheiro são sábios. Nós precisamos entender que não há essa vinculação. Nós não podemos atrelar sabedoria a uma questão social e financeira. Entenda que a sabedoria não está no quanto temos, e sim em nossas atitudes, principalmente de uns para com os outros. Hoje o Senhor está te convocando para um novo nível de conhecimento sobre sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor. Deus quer te capacitar com sabedoria, Deus quer te colocar na tua família como uma pessoa sábia, na tua igreja como uma pessoa diferenciada. Você será alguém como Abigail, alguém diferenciado para a sua época. Subtópico 3 fala Abigail, uma esposa sábia. Em uma época na qual as mulheres não tinham a oportunidade de escolher seus maridos e os casamentos eram arranjados pelos pais, Abigail, uma mulher bonita e sábia, era esposa de um homem mau e tolo. Olha só a verdade que está escrita aqui. Realmente parece não haver compatibilidade entre Nabal e Abigail. Abigail tão pacificadora, tão sábia, tão doce. Nabal arrogante, tolo e mesquinho. E eles estão casados, possivelmente um casamento que foi arranjado. Mas não é porque Abigail ela convivia com Nabal que ela tinha que ser igual a Nabal. Nós percebemos a diferença entre Nabal e Abigail. As riquezas de Nabal e a sua tolice não fizeram de Abigail uma mulher fútil, grosseira e tola. Assim também como a sabedoria de Abigail não tornou Nabal um homem sensato e misericordioso. Queridos, Abigail se destaca muito na história bíblica, não apenas pelo seu status, mas pela sua atitude humilde na sua disposição em resolver de forma sábia um problema criado pelo seu marido. Ela poderia simplesmente olhar e dizer assim: ah, quem criou o problema foi o meu marido, ele que resolva. Ah, Nabal realmente é um tolo, ele que resolve essa situação. Mas não, porque ela sabia que o problema que está dentro da sua casa não era apenas de Nabal. O problema que envolvia a sua casa também era dela. Deus está falando com você hoje. O problema que envolve a tua casa, o problema que envolve a tua igreja, não é apenas dos teus pais, do teu cônjuge, do teu pastor. Observe que o problema que envolve o lugar onde nós convivemos, seja na nossa esfera familiar ou congregacional, nos afeta. Portanto, você identificou um problema, tente resolver, tente achar uma solução. É melhor usar a sabedoria para achar uma solução para o problema do que perder tempo querendo achar um culpado. Muitas vezes nós preferimos achar o culpado. Perdemos tempo para saber quem fez, quem quebrou, quem destruiu, quem acabou, quem foi a origem do problema. O Senhor está nos ensinando aqui que é melhor usar a sabedoria, o tempo e resolver o problema do que achar um culpado pelo problema. Tópico de número 2.
A ingratidão e as suas consequências. Subtópico de número 1, Davi protege os empregados de Nabal. Nós vimos na apresentação do personagem Nabal que ele era um homem possuidor de muitos animais. Ele tinha cerca de 3.000 ovelhas, 3.000 animais. E aqueles animais precisavam se alimentar, precisavam pastar, para depois serem tosquiados, ou seja, a sua lã ia crescer a tal medida que chegasse a um ponto que os pastores iam tirar aquela lã para comercializar. Ou seja, era um momento especial, um momento em que os animais precisavam de proteção, como também os tratadores, os pastores desses animais precisavam de proteção. A palavra ensina que esses homens estavam ali pastando com esses animais no Carmelo e Davi teve a oportunidade de conviver com aqueles homens e protegeu aqueles homens, não insultou aqueles homens, não usou de violência e nem abusou da bondade daqueles homens. Portanto, naquele momento de dificuldade, saindo, fugido de Saul, precisava alimentar os seus homens. Então ele lembra a Nabal, os homens dele estiveram conosco, nós os protegemos, nós convivemos bem com ele, com certeza ele vai nos ajudar. Então o pensamento de Davi era esse, nós convivemos com os homens de Nabal, então agora é lógico que aquele homem vai nos ajudar. Então a palavra fala que Davi envia servos para pedir provisões básicas para Nabal, comida, bebida para os seus servos e os seus animais. Nabal, cujo nome significa tolo, resolve não atender o pedido de Davi por mera mesquinharia. Nabal era um homem rico, Nabal era um homem abençoado e não quis estender a mão apenas com comida e bebida. Querido, entenda uma coisa, algo que sempre falo e repito na minha igreja. Se Deus te abençoou, foi para que você pudesse abençoar alguém. Bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa outro alguém. Nabal foi abençoado por Deus, mas ele se recusou a abençoar outra pessoa. Aquela bênção que seria bênção se tornou em maldição para Nabal. Samuel 25, 10 e 11 diz assim, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Ora, queridos, como assim ele não sabia quem era Davi? Davi era um homem conhecido, Davi era um dos principais generais do exército de Saul, um homem conhecido naquelas terras. Tanto é que Nabal cita o nome do seu pai, o filho de Jessé. Na verdade, o que Nabal queria era humilhar Davi, era ofender Davi. Os próprios servos de Nabal reconheceram tamanha bobagem que Nabal havia feito e correram, sabe para quem? Olha quem foi procurada quando Nabal fez uma bobagem. Abigail. Os servos então vão contar o que aconteceu para Abigail e pedir a ajuda e a intervenção desta mulher de Deus. 1 Samuel 25, 14 ao 16. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo, Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor. Porém, este disparatou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons e nunca fomos agravados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. Ora, os servos de Nabal reconheceram que Davi havia protegido aqueles homens e os animais e disse, bobagem fez o nosso senhor Nabal. Abigail nos ajuda a resolver esse problema. Davi pediu ajuda em um momento oportuno, querido. Era o momento em que Nabal havia colher os frutos da sua produção, os frutos da sua criação, de tudo que ele tinha criado e produzido. Este era o momento da colheita, era da venda, e o momento em que Nabal havia de lucrar
com toda a sua produção. Portanto, era hora de abençoar, era hora de alegria, era hora de compartilhar aquilo que Deus tinha feito na vida dele. No entanto, a mesquinharia de Nabal entrou em jogo. Nesse momento, e pedir alguma coisa a uma pessoa mesquinha desperta nela ações terríveis. O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Ah, pastor, mas é pouco. E daí? É pouco, mas é bênção. E se é bênção, pode abençoar alguém. Não seja mesquinho. Se Deus te abençoou, abençoa outra pessoa. Sempre tem uma pessoa em situação pior que a nossa e que pode ser alvo da nossa misericórdia, para que o nome do Senhor seja glorificado por meio das nossas atitudes. Lembre-se, tudo Deus é quem nos dá. Portanto, contudo, também nós podemos abençoar. O subtópico 3 do tópico 2 da nossa lição fala justamente da pergunta de Nabal. Quem é Davi? Davi manda os seus servos para um pedido. E a resposta de Nabal vem em tom de pergunta para Davi. Quem é Davi? Aquela pergunta dizia muito. Dizia que Nabal era um homem arrogante, um homem tolo, um homem mesquinho e que não gostaria de reconhecer a autoridade de Davi. Sabia que Davi estava numa situação difícil, com certeza sabia que Davi estava sendo perseguido por Saul e aproveitou daquilo e esqueceu tudo o que Davi tinha feito por ele. Se tem algo que machuca, se tem algo que deve ser evitado da nossa vida é ingratidão. Querido, lembre-se das pessoas que te ajudam. Lembre-se das pessoas que abençoam a tua vida. Lembre-se daqueles que no momento em que você precisa estão perto de você. A ingratidão é algo terrível, abominável. Seja grato, seja uma pessoa que reconhece que também já foi abençoado por outras pessoas. Nabal não sabia que Davi estava debaixo da proteção do Eterno e aproveitou aquela situação para desonrar o escolhido de Deus. E aí nós entramos no tópico de número 3. Abigail livra sua casa e também Davi. Abigail é notificada. Nós falamos agora há pouco, logo depois da resposta de Nabal. Os moços sabiam que Davi iria ficar revoltado, chateado. Qual seria a consequência natural daquela resposta de Nabal? Davi viria com todos os seus homens, iria exterminar Nabal, a sua casa e a sua família, os seus animais. Não ia sobrar nada. Era assim que se resolvia as coisas na antiguidade. É assim que se resolvia as coisas naquela época. Davi havia sido insultado, então ele deveria vir com vingança para exercer a justiça e eliminar tudo o que havia ali nas terras de Nabal. Por isso o moço, ele corre, porque ele estava temendo pela sua própria vida. E quando a gente vai pedir ajuda, a gente vai pedir ajuda de alguém em quem a gente confia, em quem a gente acredita, em quem a gente sabe que pode fazer algo diferente. Os moços foram então atrás da mulher de Deus, Abigail, ô mulher sábia, ô mulher abençoada. Olha só o que o servo fala em 1 Samuel 25:17. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Duas coisas eu quero chamar a atenção. Que o servo sabia a consequência da atitude de Nabal. E o próprio servo chama ele de filho de Belial. Desde as primeiras lições, nós já estamos falando a respeito deste termo muito usado no Antigo Testamento. Filho de Belial é aquele desprezível, é aquele que não serve para nada. Naquele momento, Nabal estava sendo chamado pelo seu servo de alguém desprezível, alguém que não serve para nada. No entanto, Abigail não. Abigail era alguém que poderia fazer a diferença naquele momento. Por isso, no subtópico 2, Abigail usa de sabedoria para com Davi. Abigail, quando ouve aquilo do seu servo, ela toma logo providência. Ela sabia o que deveria ser feito. Ela sabia que, primeira coisa, assumir o erro pelo seu marido. Segundo, pedir perdão, se humilhar para o rei, reconhecer que Davi seria o próximo rei de Israel. E terceiro, atender
ao pedido de Davi. Então, a palavra fala que ela começa a reunir os recursos necessários. Primeiro livro de Samuel 25, 18 a 20, diz que ela começa a pegar víveres, vinho, carne, trigo, passas e pasta de fígado e pôs-se no caminho para interceptar Davi e seus homens. Ela sabia que tinha que encontrar com Davi antes que ele chegasse nas terras de Nabal, porque a partir do momento que ele chegasse nas terras, o mal já estava feito. Essa figura desse próximo slide é uma figura tão especial que mostra justamente esta mulher, Abigail, chegando com o atendimento do pedido de Davi, os mantimentos, a provisão, o pão e a água para Davi, os seus servos e seus animais. E ela se prostra diante de Davi e se humilha, dizendo assim, que este erro seja meu, mas sendo meu, eu peço perdão por ele. Querido, isso mostra sabedoria. Isso mostra maturidade. Ela simplesmente poderia, ao encontro de Davi, dizer: aquele marido que eu tenho é um tolo, ele fez isso, mata só ele, mas me poupa. Ela poderia apenas pedir pela vida dela. Mas, além de tudo, ela era uma mulher honrada. Além disso, querida, é importante dizer que quando Abigail pede perdão, que ela pede que Davi releve, perdoe, ela usa um argumento importantíssimo, que ela fala dizendo assim: você um dia será rei, Davi. E que este sangue de Nabal, esta vingança, este ato de justiça com as próprias mãos não te seja por peso. Olha que mulher sábia. Ela sabia que Davi iria tomar uma atitude também impensada. Ele iria exercer justiça com as suas próprias mãos. Abigail, então, pela sabedoria que Deus havia dado a ela, ela clama por clemência para a sua casa e também usa de sabedoria para dizer: nesta atitude, Davi, o teu ministério, o teu reinado também será poupado. Olha só, primeiro livro de Samuel 25, 30 e 31. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, ou seja, já estava reconhecendo o reinado de Davi. 31. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito o bem, lembrar-te-ás da tua serva. Que mulher sábia, que mulher pacificadora. Que venhamos olhar para a sabedoria de Abigail e sentir o desejo de sermos pessoas sábias, que possamos orar, clamar ao Senhor e saber que nós precisamos de sabedoria. E agora quero falar com os jovens. Você que é jovem, entenda uma coisa: na juventude é que a gente decide, na velhice a gente ou comemora ou lamenta. E justamente na juventude a gente ainda não tem a sabedoria necessária para a tomada de decisões importantes. Portanto, peça ajuda do Senhor. Peça ajuda dos seus pais, de pessoas em quem você confia, para que você possa ser uma pessoa mais sábia. De Senhor, que eu possa ser uma pessoa mais sábia, me dá sabedoria para que eu possa tomar decisões acertadas. Não esqueça, querido, na juventude a gente decide, na velhice ou a gente comemora e agradece a Deus ou lamenta pelas decisões erradas que nós tomamos na nossa juventude. Subtópico 3 fala do fim de Nabal. A palavra fala que quando Abigail retorna para casa, Nabal, que estava comendo, estava bebendo, estava fazendo festa pela sua produção, já estava embriagado. E mais uma vez Abigail usa de sabedoria. Ela não fala com Nabal enquanto ele está embriagado. Deixa o outro dia chegar, a sobriedade também chegar. E então ela conta para Nabal tudo o que aconteceu. A besteira que ele havia feito, o que iria acontecer a ele e sua casa e a forma como Deus ajudou com que ela lidasse com aquela situação. Nabal, a palavra fala que ficou paralisado, ficou perplexo. Talvez naquele momento ele tenha esfriado da cabeça aos pés. Talvez pensado, dito assim, que besteira eu fiz.
Davi ainda pode me matar. E a palavra fala que não é só isso. Passado algum tempo, poucos dias depois, o próprio Deus tira a vida de Nabal. 1 Samuel 25:38, passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Nabal foi um tolo, Nabal não tinha sabedoria, tinha riqueza, tinha poder, mas não tinha sabedoria. A sua vida foi abreviada por conta disso. No entanto, Abigail, uma mulher sábia, uma mulher prudente e pacificadora, uma mulher de Deus, a sua história não acabou ali. A palavra fala que após ela se tornar viúva, Davi a tomou por esposa e ela foi uma mulher importante para o povo de Israel. Querido, não esqueça, aprenda isso, peça sabedoria do Senhor. Talvez você esteja buscando algo errado, talvez você esteja buscando conquista, bens materiais e posses, mas Deus está nos ensinando pelo exemplo de Abigail que a riqueza, o poder e as posses nem sempre são tão importantes, mas a sabedoria sempre é importante em nossa vida. E a melhor sabedoria é aquela que vem de Deus. Peça sabedoria a Deus. Deus quer te dar sabedoria. Deus quer abençoar a tua vida. Deus quer mudar a tua história. Querido, eu quero concluir essa lição com 3 coisas para você guardar em seu coração. Primeiro, tanto a sabedoria quanto a tolice fazem a diferença em nossa jornada. Segundo, peçamos sabedoria de Deus para tomar as melhores decisões e sermos bênçãos para as pessoas que nos cercam. Terceiro, Abigail foi prudente e agiu com sabedoria, mesmo não sendo dela o erro, ela foi corrigir aquele ocorrido. Querido, nunca esqueça, os bons e os maus exemplos estão na Bíblia para que possamos aprender com eles. Vamos orar? Agradecer a Deus pela vida de Abigail e por tudo que aprendemos com ela? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais este exemplo, a vida de Abigail, esta mulher abençoada, esta mulher sábia, esta mulher de Deus. Ó, Senhor, que nós venhamos ser como Abigail, Senhor. Pessoas sábias, pessoas com atitudes de paz, pessoas pacificadoras e que solucionem e que resolvam problemas. Que não venhamos ser pessoas que criem os problemas, mas que resolvam os problemas. Nos ajuda, Senhor. Transforma a nossa vida, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, foi uma bênção estar mais uma vez com você nesta aula. Foi bênção para você? Curte, por favor, não sai daqui sem deixar um comentário. Você nos abençoa muito comentando as nossas aulas aqui. O YouTube entende que é relevante e indica para mais pessoas. Eu espero que você esteja gostando dessas aulas. Eu espero que estejam te ajudando a amar a Palavra de Deus. Querida, a Palavra de Deus é rica, atual e sempre, sempre, sempre edifica a nossa história e a nossa vida. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família e não esqueça, ame a Palavra de Deus.